Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, todos nós aqui, num só coração, numa só alma, nos prostramos diante de Ti. Agradecemos o privilégio tão grande, Senhor, de estar aos Teus pés. As Tuas palavras são espírito e vida, e que o Senhor venha por Tua graça pronunciá-la em nossos corações, produzindo em nós a Tua vida. Dizemos como Samuel: fala-nos, Senhor, o Teu servo te ouve. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez abrir em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, então na semana passada, nós começamos a refletir e pensar um pouco a respeito dessa passagem, dessa porção das Escrituras que nós acabamos de ler. Apenas aqui fazendo uma breve revisão, para nos contextualizar, e eu peço graça ao Senhor para ser objetivo em revisões, porque normalmente pode ser a mensagem inteira. Então compartilhamos que foi-me incumbido a responsabilidade de estar partilhando algo baseado a respeito do livro de Colossenses. Li, reli, transli muitas vezes o livro, à medida que saía para dar as caminhadas, ouvindo, aguardando do Senhor uma mensagem dele. Os irmãos que são mais experientes no trato da palavra, ele nos dá esses conselhos. Olha, vocês que são iniciantes, leiam, releiam, estude, esteja aos pés do Senhor até Ele trazer algo ao coração. E realmente me saltou essa passagem, digo com muita reverência, mas também com ousadia, entendendo que o Senhor deseja realmente nos comunicar. Olha, eu quero que aquela minha assembleia lá em Londrina saiba um pouquinho mais a respeito da minha vontade. Então, qual é o tema? Que dizemos aqui com alguma ousadia que o Senhor quer nos ensinar algo a respeito da sua vontade. E indo para o nosso dia a dia, nós sabemos o desafio de tomar decisões, não é verdade, irmãos? Fechar ou não o negócio, viajar ou não, ir para algum lugar, para outro. E quão bom seria se tivéssemos alguma segurança, alguma direção, em especial vindo da parte do Senhor. Isso daí realmente é de grande valia, não é verdade? E a palavra de Deus, como ela é rica para nos aconselhar em todas as áreas de nossas vidas, ela sim tem algo a nos ensinar. Então, nesse tema, a vontade de Deus, nós então entendemos 3 itens, e eu gostaria agora de tomar o ponto da semana passada. Quais são os 3 itens, por favor? Qual é o primeiro?
Conhecer. Qual é o segundo? Praticar. Muito bem, estão estudando. Qual é o terceiro ponto? Perseverar. Conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus e perseverar na vontade de Deus. Aí nós vimos na semana passada que o nosso Deus tem uma vontade que, digamos assim, geral, que é algo que Ele tem para todos os seus filhos. E como é que nós descobrimos isso? Simplesmente lendo a palavra. E aí nós caminhamos em algumas passagens do livro de Colossenses, lendo de forma clara qual é uma vontade de Deus. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 1, o que nos é dito lá? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Na linguagem de Paulo aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é louvável, se há uma boa fama, se há algum louvor, nisso pensai, que isso ocupe o seu pensamento. Então temos aqui uma vontade expressa de Deus, e pensando de uma forma um pouquinho mais prática, mas como seria isso, Aí trouxemos aquele exemplo. Normalmente a gente conhece pessoas, e a gente acaba rotulando, fulano só pensa em futebol, cicrano só pensa em trabalho, Beltrano só pensa em dinheiro. A gente normalmente não fala assim, observando o comportamento das pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, quando as pessoas falarem a nosso respeito, digam, essa pessoa só pensa em Deus. O assunto dela são as coisas do alto. Que a gente possa desviar a nossa atenção a respeito de tantas coisas que ocorrem no nosso redor. Por favor, irmãos, não significa negar a realidade, porque quando nós realmente focamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós fazemos diferença na realidade. Vocês entendem a diferença? Então, por exemplo, temos ali uma expressão clara da vontade de Deus. Nós não lemos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, se eu não me engano, que deixa ali claro: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que sejamos pessoas agradecidas, pessoas gratas, em relação a tudo o que nos ocorre. Irmãos, as pessoas que não tiveram encontro com Cristo, segundo a palavra de Deus, está ali em Efésios capítulo 2, elas vivem debaixo de forças do mal que operam sobre essas pessoas. Efésios 2 é muito claro a situação trágica das pessoas desse mundo. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós temos fé, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, por favor, todos aqui já fizemos isso? Podemos dizer um amém ou não? Amém. Já arrependi dos meus pecados, entreguei a vida para Cristo, Ele é o meu Senhor. O que ensina o próprio livro de Colossenses? Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho, do seu Filho amado. Então, irmãos, nós estamos debaixo agora, não do príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Essa é a palavra de Deus para descrever as pessoas que vivem sem Cristo. Mas agora nós vivemos debaixo do governo do nosso Deus. Então, com essa consciência, com essa convicção, como é que nós temos que reagir? Em tudo dai graças. Então, irmãos, nós temos na palavra de Deus, de uma forma clara, uma série de expressões muito evidentes da vontade de Deus. E na semana passada eu cometi um equívoco, porque como eu sou um professor, a gente tem um mau hábito de dar tarefa. E eu deixei de deixar uma tarefa para os irmãos, mas eu posso deixar agora? Então, por favor, irmãos, leia o livro de Colossenses e escreva onde está escrito vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, perseverai na oração. Maridos, ame as suas esposas. Esposas, submetam-se
aos vossos maridos. Pais, não irritem vossos filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais, né? Porque isso é agradável ao Senhor. Então fica como tarefa. Posso passar o meu gabarito? Eu consegui identificar 28 mandamentos expressos da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Um ou outro, na verdade, a gente consegue desmembrar em 2, mas eu preferi colocá-lo num só. Então, por favor, se você achou mais do que 28, vocês venham e me ajudem, tá? E depois a gente troca aí as nossas respostas, amém? Bom, nós também temos na palavra de Deus princípios, né? Citamos, por exemplo, o texto de Paulo em Coríntios: não vos associeis com os incrédulos, né? Na linguagem bíblica, não se põe em julgo desigual com os incrédulos, né? E aqui um conselho assim tão importante para as nossas vidas, a respeito da escolha das nossas amizades. Irmãos, é humanamente, né, termos um grupo de amigos muito extenso, né? Um grupo de amigos normalmente é muito restrito. Então nós temos, digamos assim, o privilégio de escolhê-los, não é verdade? Então que possamos, pela direção do Espírito Santo, fazer boas escolhas a respeito dos nossos amigos. É uma oração que eu tenho diariamente diante de Deus pelos nossos jovens, realmente clamando: Senhor, coloque boas amizades ao redor deles. Porque nós sabemos, né, pais, que da adolescência em diante, como a nossa influência, né, acaba diminuindo muito, né, e a influência dos amigos é muito forte. Então, Senhor, coloque bons amigos ao redor dos nossos filhos. E jovens, por favor, que vocês sejam bons amigos também para outras pessoas. Então temos ali princípios, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Colocando aqui algo prático, né? Todo ano eu tenho formaturas, né? Por causa das escolas onde trabalho. Aí tem lá um ambiente de formatura e, graças ao Senhor, normalmente eu tenho um bom relacionamento com os alunos, né? A gente normalmente se dá bem. É claro que de vez em quando briga, né? Mas depois a gente reata a amizade, né? E em situação de formatura, aí tem aquele momento depois da valsa, né? Coloca lá na pista de dança. Irmãos, eu digo com sinceridade, eu tenho um desejo de estar nesse momento na dança para festejar ali com eles, para me alegrar com eles. Mas, no entanto, eu tenho também no meu coração a questão do testemunho. Então, irmãos, por favor, não vamos aqui entrar em discussão, em argumento ou contra-argumento, porque vai ter para tudo, tudo bem? Tá? Vai ter argumento para estar lá na pista de dança, vai ter argumento para não estar. Então, Romanos capítulo 14, nós temos a nossa consciência. Então, na minha consciência, é melhor, né, não estar ali, né, fico ali na mesa, né, normalmente vem os alunos conversar com a gente. É a forma como entendo, com muita suavidade, porque eu não quero ser motivo de escândalo, né, para os meus irmãos. Por favor, irmãos, essa é a minha medida de consciência, tá? Por favor, quem quiser estar lá com os alunos, eu não sou fiscal de Deus, tudo bem, irmãos? Apenas citando, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem ali um princípio da palavra de Deus: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Irmãos, você gostaria de ter, por exemplo, comprado um carro e depois de comprá-lo descobrir que ele tem uma série de defeitos que o vendedor não te avisou? Irmãos, a gente gosta de ser trapaceado, digamos assim? Não. Então, qual que é? Irmãos, não precisa nem ser cristão para saber isso, né? Então, qual é o princípio? Não seja um trapaceiro. Só que quando nós temos esse tipo de atitude, nós fazemos isso em temor ao nosso Deus. E isso é precioso ao coração dele, que faz diferença de uma pessoa que simplesmente tem bom senso, e ela sabe que se ela trapacear, ela pode ter um nome sujo no mercado, isso pode prejudicá-la, né? Mas a gente faz por temor ao nosso Deus. Então temos ali na palavra também alguns princípios.
E dando aqui os retoques finais em relação à vontade de Deus, né, nós temos a vontade expressa, nós temos princípios. Irmão, quando a gente realmente não tem exatamente algo muito claro, é de foro íntimo, né? Eu vou comprar um carro X ou carro Y, né? Eu vou viajar para A, para B ou ficar em casa, né? São planos legítimos. Então nós temos dentro de nós a bendita pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, me guia, me dirige, me ilumine. Então, irmãos, existem situações em que portas são abertas, portas são fechadas. Isso realmente não acontece nas nossas vidas, né? Fazemos um plano, aí oramos, acontece alguma coisa, né? Na linguagem cotidiana das pessoas é assim: não era para ser. Não é verdade? Mas na nossa linguagem é: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando uma direção. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos. Quando a gente lê Tiago, capítulo 4, a parte final do capítulo, nos dá aquela situação de uma pessoa que faz planos para a sua vida. Eu vou para determinada cidade, eu vou trabalhar, né, eu vou ter lá os meus lucros. A palavra de Deus diz, né, que perfeitamente podemos ter determinados planos para a nossa vida. Só que qual é a ressalva, irmãos? Sempre pedindo a direção e a liderança do nosso Deus. Temos claro então esse ponto? Tá? Agora, irmãos, né, como diz o ditado, e ele é verdadeiro: nós somos livres para fazer escolhas, mas também escravo das consequências. Então, pessoas maduras, né, fazem escolhas na dependência de Deus, na direção do Espírito, mas também assume as consequências das suas escolhas. E se der ruim? E se der mal? Quais são as ressalvas da palavra de Deus? Lembra? Citamos Romanos capítulo 8, verso 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Senhor, eu fiz tal decisão e me parece que me faltou sabedoria, foi no impulso, não te ouvi, agora eu estou nessa situação. Me rendo nas suas mãos, me rendo ao seu controle, me rendo à sua soberania. Socorro, Senhor. Aquela situação de Pedro, né? Enquanto eu estava olhando para Jesus, tudo bem. Começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para a política, para a situação financeira, começou a afundar. Que oração preciosa do nosso irmão Pedro, não é verdade? Vamos aprendê-la? Socorro, Senhor. Senhor, socorro. Fui impulsivo, não pensei direito, não ouvi a sua voz. Agora eu quero me apoiar na tua palavra que me ensina. O Senhor é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê a tua direção. Citamos Neemias capítulo 13. Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Irmãos, é seguro para tudo quanto é lado, não é verdade? Temos a direção, o caminho, a pessoa do Espírito, mas ocorreu dano, mesmo assim nós temos o nosso Deus todo bondoso para nos dirigir, para nos guiar. Irmãos, gostaria de propor aqui a gente elevar o nosso nível. E apenas fica aqui como uma proposta. Eu estou aqui me baseando no nosso dia a dia, enquanto a gente tem as nossas atividades, né, e a gente vai realmente pedindo a direção, o suporte do Senhor. O elevar o nível é mudarmos no seguinte sentido: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu more? Senhor, com quais pessoas eu devo me aproximar?
para ser ali seu sal, sua luz. Vocês entendem ou não a inversão de jogo, irmãos? Num primeiro momento, estamos sim vivendo as nossas vidas em temor ao Senhor, pedindo a direção dEle, tendo as diretrizes da palavra, e por favor, irmãos, isso já é algo. Eu estou sugerindo aqui, como diz o nosso irmão Paulo, um caminho mais elevado, mudarmos a nossa perspectiva. Mais uma vez, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu more? Senhor, com quais pessoas eu devo me aproximar esse dia? Então agora a gente começa a priorizar os interesses do Senhor e Ele realmente vai nos dirigindo. Os irmãos, fui claro nessa questão de elevar o nosso nível? E o que diz a palavra do Senhor? Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, quando a gente começa a abrir mão dos nossos desejos, quando a gente começa a abrir mão dos nossos projetos e começamos a priorizar o reino dEle, a vontade dEle, qual é a consequência? Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que esse seja um alvo para as nossas vidas, priorizar a vontade dEle. Então esse foi o primeiro ponto, conhecer a vontade de Deus. Então vamos agora para o segundo ponto, podemos ler novamente o verso 10? Assim oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Resumindo, Deus deseja que pratiquemos a sua vontade. Quando nós praticamos a vontade do nosso Deus, quais são as consequências? Nós vivemos de uma maneira digna dEle, nós o agradamos em tudo, nós frutificamos em toda boa obra e nós crescemos no conhecimento de Deus. Irmãos, no lugar da expressão praticar a vontade de Deus, eu quero aqui usar uma outra palavra que está com maior frequência nas Escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus. Praticar a vontade de Deus se resume na palavra obediência. Irmãos, quantas vezes nós lemos na palavra de Deus a expressão obediência? Citando o Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse guarda, na palavra grega, pode ser traduzido por obedece. Esse é aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os pratica, praticar a vontade de Deus, são esses que me amam. E qual que é o mandamento dele, por exemplo, irmãos? Amai uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, não é aqui o nosso tema a respeito do amor de Deus, mas o amor de Deus não é algo leviano, como está na nossa linguagem cotidiana. As pessoas falam ama, não ama. Na verdade, a melhor palavra seria gosta e não gosta, porque amor na Bíblia significa compromisso. Quando a gente diz, eu amo você, Senhor Jesus, eu te amo, significa que eu estou compromissado, eu estou comprometido contigo. Então, amor significa serviço, significa renúncia. Não é à toa que o Senhor Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o amor exige essa renúncia, é um ato anti-egoísta.
Então, em nome do Senhor Jesus, que sejamos, pela capacitação do Espírito Santo, filhos e filhas obedientes. É que eu gostaria de ter ouvido um amém. Em nome do Senhor Jesus, que todos nós sejamos filhos e filhas obedientes. Amém. Então, irmãos, nessa questão da obediência, eu gostaria aqui levantar três aspectos, né? Três aspectos relacionados a essa questão da obediência. Praticar a vontade de Deus é a mesma coisa que obedecê-lo. Irmãos, em primeiro lugar, a luta que sempre haverá entre a carne e o espírito. Como o meu tempo é limitado, e eu realmente tenho que terminar a mensagem no encontro de hoje, se os irmãos permitirem, eu citando alguns ensinos da palavra de Deus, não lendo as passagens que apoiam o que vai ser dito por causa do nosso tempo, os irmãos entenderiam, por favor? Então, segundo a palavra de Deus, o ser humano é tripartido, né? Nós temos na nossa Constituição 3 dimensões. Quais são? Corpo, alma e espírito. Né? O corpo é essa nossa dimensão material, que nós interagimos com o mundo. O espírito é a dimensão mais interna. E a alma, né, a nossa psique, né, envolve os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos valores, as nossas convicções, as nossas emoções, a nossa volição, está ali na nossa alma. Então, segundo a palavra de Deus, quando nós nascemos, essas 3 dimensões, elas se encontram desequilibradas. O espírito nasce mortificado, tá? Pensando na nossa Constituição como se fosse uma casa, o espírito é aquele quartinho da despensa fechado, onde de vez em quando sai lá algumas vozes. Está certo o que você está fazendo, está errado o que você está fazendo. Tudo bem, irmãos? A chamada voz da consciência. Pergunto, será que o incrédulo tem ou não da voz da consciência? Tem? Romanos capítulo 2 ampara isso. Então os irmãos têm um pouquinho de paciência, que eu não quero ler exatamente os versículos, mas todos estão embasados na palavra de Deus. Então o Espírito Santo está lá, né, está lá naquele quartinho escuro, né, dando as suas vozes, né, a alma, ela vai desenvolvendo, e o nosso corpo nasce com uma doença genética. Nós nascemos com uma doença genética chamada pecado. O pecado é uma doença genética, todos nós, irmãos, nascemos pecadores. E o ensino da palavra de Deus é que o homem que não teve o encontro com Cristo, ele vai nascer como escravo do pecado. À medida que uma pessoa vai crescendo, né, não preciso nem aqui dizer, a gente olha para crianças pequenas e já vemos, né, sinais de rebeldia, de rebelião, né, de birra. E à medida que a pessoa ela vai desenvolvendo na sua alma, dependendo das suas opções, ela vai se tornando cada vez mais escrava do pecado. E não apenas escravos do pecado, segundo Efésios capítulo 2, joguete do inimigo. Né? O inimigo está ali operando na vida das pessoas através dessa porta chamada pecado. Mas um belo dia, irmãos, e que belo dia, nós ouvimos o Evangelho. Somos pecadores, estamos debaixo da justa condenação de Deus, rumando a passos largos para o inferno, debaixo da condenação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, nós ouvimos o Evangelho, ouvimos essa proposta de perdão. Deus propõe nos perdoar. E a gente se rende. Senhor, eu quero esse perdão. Senhor, me receba. E aí ocorre um milagre chamado
novo nascimento. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Os irmãos lembram daquela relação de escravidão com o pecado? O que nos ensina a palavra de Deus? Estou crucificado com Cristo. Com Cristo foi crucificado o nosso velho homem. Então, irmãos, quando nós nos arrependemos, aquela relação de escravidão foi cortada. Não precisamos ser mais escravos do pecado. Irmãos, sejamos muito realistas. O pecado foi extirpado de nós? Não. O pecado ainda está no nosso corpo, mas essa relação de escravidão foi cortada. Não somos mais escravos do pecado. Mas o problema é que a nossa alma ainda está muito contaminada. Então é isso que significa ser crucificado com Cristo, né? Essa relação de escravidão foi cortada. O sangue nos purifica de todo o pecado. A cruz nos livra da escravidão do pecado. E lembra daquele quartinho escuro, de repente um outro ser divino começa a habitar ali. Quem é esse ser divino? O Espírito Santo de Deus. Agora ele começa a falar. E coisas para a gente que não era importante, passa a ser importante. Coisas que não era, que era muito importante, passa a ser desprezível. Coisinhas que a gente fazia tempestade em copo d'água, não é verdade? Como nós somos craques nisso. Coisinha de nada faz, né? Aquele escarcéu, né? Aí o Senhor começa a apaziguar. Enfim, é obra de santificação. Então, irmãos, nós temos aqui a nossa alma como um campo de batalha. No nosso corpo está o pecado. É o que a Bíblia, né, em algumas situações vai chamar de carne, né, mas é que carne ainda pode ter o sentido de corpo. E nós temos também o Espírito. Então, quando nós lemos Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 7, né, os irmãos conhecem aquela luta lá de Romanos capítulo 7? É a luta que ocorre entre nós, é a luta entre a carne e o Espírito. Irmãos, qual que é a chave? É a nossa alma. Nós decidimos diariamente a quem nos apresentar. Então eu sempre converso, né, com alguns irmãos, né? Irmãos, normalmente a gente não toma um café para a gente ter força para viver o nosso dia. Vamos a partir de amanhã tomar um café com Deus. Eu uso aqui essa expressão. Vamos levantar um pouco mais cedo. Senhor, estou aqui. Me rendo diante do Senhor. Senhor, muito obrigado porque o teu sangue me purificou de todo o pecado. Muito obrigado porque a tua bendita cruz me crucificou para o pecado. Estou morto, não preciso ser mais escravo do pecado. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em mim, com todas as virtudes de Deus, me renda ao seu controle, à sua direção. Irmãos, eu oro assim: Espírito Santo de Deus, me dê cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada olhar. Senhor, vá à frente, abre as portas que devem ser abertas, feche as portas que devem ser fechadas. Ou seja, irmãos, a gente já se blinda para o dia, amém? Esse era um tema, né? Voltando ali do conhecer a vontade de Deus, né? A oração do Pai Nosso, né? Podemos ir juntos? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e agora, seja feita a tua vontade. Irmãos, é uma oração diária. Senhor, estou aqui aos teus pés, não sei o que vai acontecer ao longo desse dia, mas o Senhor sabe, e sabe de uma coisa? Seja feita a vossa vontade. Amém. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, tá? Até que vocês que não são pais, por favor, imagine, se chega um filho diante de você, humilde, quebrantado, pedindo um favor, você não atenderia? Irmão, sim ou não? Sim. Chega um filho quebrantado,
com humildade, né? Pai, por favor, me ajude. Pai, por favor, me auxilie. Irmãos, nós não faríamos o nosso melhor? Mais uma vez, o que diz o nosso Senhor Jesus? Vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo ou boas coisas no Evangelho de Mateus a todos aqueles que lhe pedirem. Irmãos, acorda. Pai, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Uma outra promessa preciosíssima, Filipenses capítulo 2, verso 14. Ele é poderoso para operar em vós tanto o querer quanto o realizar, o efetuar. Olha uma oração. Senhor, faça com que a tua vontade seja a minha vontade. O Senhor opera o querer. Então, Senhor, faça com que o teu querer simplesmente seja o meu querer. Que naturalmente eu venha desejar a sua vontade. Irmãos, temos aqui essas lições preciosas para nós ou não? Então nós temos, irmãos, essa batalha, né? É um dos aspectos do praticar a vontade de Deus, obedecer, essa batalha que haver, a batalha da carne com o Espírito. Irmãos, confesso com muita franqueza e com vergonha diante dos meus irmãos, que é muito frequente, na hora que eu tenho o meu tempo de oração, me dá sono. Estou bem, desperto, tudo ok, vou orar. Ai, deu sono. Um monte de coisa que eu nem queria fazer na hora, começa a me dar vontade de fazer na hora, né? Eu fiz plano, né? Eu vou corrigir essa prova amanhã, né? Aí, deu um tempo de oração, eu tenho que corrigir a prova. Né? Então a gente, irmãos, vamos entender que é uma batalha que ocorre na nossa carne. Então não vamos aqui, irmãos, estranhar o desânimo, o desencorajamento, porque nós estamos nessa nossa carne. Então é aí que entra a responsabilidade da nossa alma. Irmãos, como é que a palavra de Deus nos ensina a lutar? Então, com a minha alma, eu vou lutar contra a carne, é isso? Não, a gente corre para o Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, só Tu és poderoso para vencer a minha carne. Espírito Santo de Deus, só em Ti eu tenho todo o recurso para vencer tudo isso que me puxa distante do Senhor. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que saibamos correr para o Espírito. Correr para o Espírito Santo de Deus, onde nós temos todos os recursos. Então, em relação a praticar a vontade de Deus, esse primeiro aspecto, a batalha que há entre nós é uma batalha real, e nós vamos levar até o último dia das nossas vidas, ou até o arrebatamento. A batalha entre a carne e o Espírito, né? Isso daí também, a gente vai falando, irmãos, e começa, se a gente, para perder a objetividade, é muito fácil, né? Mas pelo menos vou fazê-lo agora, né? Em Êxodo, assim que o povo hebreu é libertado do Egito, que é uma figura da nossa salvação, a libertação do mundo, Faraó representando Satanás, o Egito representando o mundo. Então vem o nosso Moisés, irmãos, quem que é o nosso Moisés? O Senhor Jesus, nos liberta do domínio de Faraó, nos liberta do Egito, né? Passa pelo Mar Vermelho, que é uma figura do batismo. Irmãos, se existe alguém aqui que ainda não foi batizado, considere isso com seriedade. É uma vontade de Deus, né, que sejamos batizados, né, que a gente dê esse testemunho público da nossa fé. E já em seguida tem uma guerra. Agora eu passo para vocês. Quem foi o povo que guerreou contra o povo hebreu assim que saiu do Egito? Os amalequitas. Os amalequitas. Aí foi aquela situação que Moisés, Arão e Ur sobe até o monte,
enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, né, o povo hebreu vencia a batalha. Né, quando Moisés cansava, os amalequitas venciam. Né? Aí vem Araão e Ur, né, segura as mãos de Moisés. Irmãos, não dá para ser cristão sozinho. Nós precisamos uns dos outros, né? Segurando ali as nossas mãos, né? Então, quando, né, Moisés com as mãos erguidas, né, o povo hebreu vencia, e Deus fala alguma coisa interessante ali. Sempre haverá guerra do meu povo contra Amaleque. E Amaleque, irmãos, é uma figura da nossa carne. Sempre vai haver guerra entre o espírito e a nossa carne. Então, qual que é a saída? Corramos para o espírito. Amém? Segundo aspecto, sobre praticar a vontade de Deus: temor e amor. Irmãos, eu tenho assim observado, né, às vezes a gente fica ali na internet, aí por exemplo, né, o YouTube já tem o tal do algoritmo, né, que coloca pra gente vídeos que a gente gosta de ver, né? Então normalmente vem bastante pregação, e às vezes a gente vai ver um pregador ou outro, irmão ou outro, a gente vai conhecendo. E eu tenho assim observado, né, até mesmo o número de visualizações, e eu tenho observado assim muitos pregadores da palavra, né, pelo que a gente percebe, com muita audiência, pregando o amor de Deus de uma forma não bíblica. É um Deus que na verdade é o seu amiguinho. Tá? Os irmãos entendem? Né? Deus que é amiguinho. Então normalmente a gente entende, né, as pessoas querem visualizações, as pessoas querem manter o seu público, né? Então vamos aqui suavizar e vamos aqui distorcer o caráter de Deus. E dar um uso errado, por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus tratava o nosso Deus com a palavra Abba. E realmente no tempo do Senhor Jesus, nenhum judeu tinha coragem de chegar diante de Deus e tratá-lo com a palavra Abba, né, que no nosso vocabulário seria papai. Porque chamar Deus de Abba significa que eu tenho a mesma natureza que Ele. Então para o judeu, né, era uma blasfêmia, era uma heresia chegar diante de Deus e chamá-lo de papai. Os irmãos entendem? Né, naquela época, chamar de papai significa ter a mesma natureza. Tá? É mais ou menos o nosso ditado, né? Tal pai, tal filho, né? Mas o Senhor Jesus tratava Deus, né, de paizinho. E aí essas pessoas, né, muitos trazem isso para o nosso dia a dia, e é verdade, irmãos. Né, a gente tem esse caminho de intimidade com o nosso Deus. Né? Quando nós nascemos de novo, de criaturas, nós somos transformados em filhos. Nós somos filhos de Deus. Né? Ele é o nosso Pai. Mas, irmãos, quão saudável, quão importante é para nós, antes de chamá-lo de Pai, chamá-lo de Deus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és um Deus santo, um Deus grande, um Deus perfeito, um Deus puro, Todo-Poderoso. E eu me prostro em profundo respeito diante do Senhor. Irmãos, quando o Senhor Jesus apareceu para Daniel, qual foi a reação de Daniel? Ai, meu Jesus, lindinho, meu Abba. Foi isso que aconteceu? Não, ele caiu como morto. Quando o nosso Senhor Jesus apareceu para o nosso irmão João, lá na ilha de Pátimos, glorificado, os irmãos lembram? Olhos como chama de fogo, voz como muitas águas, pés reluzentes como bronze. Nas palavras de Paulo, é uma luz mais brilhante do que o sol. Qual foi a reação de João? Ai, Jesus, meu lindinho, bonitinho. Não, ele caiu como morto. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, antes de chamar o nosso Deus de Pai, e nós devemos fazê-lo, tudo bem? Mas antes disso,
que possamos chamá-lo de Deus. Tá? Eu tenho aqui algumas passagens no Novo Testamento, né, mas eu tenho apenas 15 minutos, onde nós temos aqui a palavra temor. Temam aquele. Vivam em santo temor e reverência. Irmãos, temor significa respeito. Tá? Respeitem a Deus. Levem-no a sério. Os irmãos entendem? Temer significa respeitar. E depois que nós aprendemos a respeitar, pouco a pouco nós partimos para a intimidade. Irmãos, eu fico impressionado. O nosso Deus tinha decidido destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Né, os pecados ali estavam numa situação irreversível. Eu imagino que é um tribunal celestial, né? Houve ali muita acusação, e Deus decidiu julgar aquela cidade, como um dia Ele vai julgar também esse mundo. Amém, irmãos? Que possamos realmente vê-lo como Deus. É um Deus que se ira diante do pecado. Mas, irmãos, eu acho muito interessante as palavras do nosso Deus. Esconderei alguma coisa do meu amigo Abraão? Os irmãos entendem? Deus estava decidido destruir a cidade. E ele chega, e ele fala, a Bíblia diz em Gênesis: esconderei algo do meu amigo Abraão? Então, primeiro, o projeto de Deus de destruir Sodoma e Gomorra. Então, primeiro, Abraão aprendeu a andar em temor, em reverência, em respeito diante de Deus. E depois de tanto tempo em caminhar, qual é as palavras do nosso Deus? O meu amigo Abraão. Então, em nome do Senhor Jesus, antes de chamá-lo nosso amigo, que a gente possa, com os ouvidos da fé, ouvir dos lábios dele: você é o meu amigo. Amém? Então, irmãos, no quesito obediência, temor e amor. Temor e amor. Ele é Deus, Ele é o meu Pai. Ele é o soberano, mas Ele é próximo. Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita no coração contrito. Amém? Então, esse é o nosso Deus, temor e amor. E um terceiro aspecto, né, para esse item a respeito da praticar a vontade de Deus, obedecer, é a questão da recompensa e punição. Irmãos, novamente o nosso tempo aqui é abreviado. Eu realmente tenho a missão de terminar hoje essa palavra. Irmãos, um assunto que é muito ignorado é o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Importa com que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para recebermos o mal ou o bem que fizemos através desse corpo. Irmãos, vai haver um dia da nossa prestação de contas. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas de repente você pode refutar: mas irmão, não está lá em Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Sim, está escrito. Irmãos, graças ao Senhor, porque um dia a gente se arrependeu, porque um dia a gente creu no Evangelho, porque um dia Deus veio habitar nas nossas vidas, nós não vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre. Os irmãos entendem? Aquela condenação eterna, nós somos libertos. Mas vai haver diferenciação, e não é o nosso tempo de conversarmos aqui, vai haver diferenciação na era por vir. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: um vai governar sobre 5 cidades, outro sobre 10 cidades. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a respeito da diferença de brilho, de resplendor. Então, irmãos, que sempre haja isso nas nossas mentes e corações. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus dizendo: aquele que soube
a vontade do seu Senhor e não se aprontou, vai receber muitos açoites. Irmãos, está falando a respeito de incrédulos? Quem é servo do Senhor, né, e soube da sua vontade, é uma palavra de exortação para nós. Por quê, irmãos? Para que nós não sejamos relaxados. Os irmãos entendem? A gente está nessa carne que nos puxa para baixo. Se a gente, né, não vigiar, se a gente não buscar o Senhor, a gente vai cada vez mais realmente nos afastando. Então, que essa seja também uma palavra para a nossa meditação. Quando se fala em praticar a vontade de Deus, nós temos a questão da punição e da recompensa. Lá no livro de Apocalipse, o que diz o nosso Senhor Jesus? Eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, recompensa por causa das obras. Então, isso também é o ensino da palavra de Deus. Então, finalizando aqui esse segundo ponto, por favor, me ajudem. Qual é o tema? Qual é o ponto? Praticar a vontade de Deus. Por favor, troque isso por uma palavra: obediência. Né? Quais são os 3 aspectos? Vamos lembrar da luta da carne contra o espírito. Segundo aspecto, vamos lembrar de temor e amor, respeitá-lo a Deus, mas também vê-lo como próximo a nós. E o terceiro ponto, em relação à prática, punição e recompensa. Tá? Esse é o ensino da palavra de Deus, né, que não é o nosso alvo hoje. Irmãos, terceiro ponto, vamos lá para o verso 11. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Então, pensando nesse tema maior que é a vontade de Deus, nós associamos com qual expressão? Perseverar na vontade de Deus. Né? Há um ditado popular que diz que atitudes formam hábitos, hábitos formam caráter. Os irmãos conhecem essa expressão? Né? Atitudes formam hábitos e hábitos formam caráter. Né? Então, do que nós estamos falando aqui nesse terceiro ponto, gente? A respeito de caráter. Né? O caráter de Cristo formado e confirmado em nós. Tá? Então, em relação a esse terceiro ponto, eu pretendo ser muito breve. Nós sabemos que dentro do atletismo, né, em provas olímpicas, qual é a prova mais rápida? 100 metros. Qual é a mais distante? A maratona. Compararíamos uma vida cristã com o que, irmãos? 100 metros ou maratona? Maratona. E para correr uma maratona, o que a gente precisa? Não, deixa eu colar aqui na Bíblia. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso ter vigor. Eu preciso que Ele me revigore com o poder da sua glória. Eu preciso de alegria. Irmãos, eu já fui corredor de maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Sabe, uma das coisas que nos motiva na maratona é pensar no prêmio. É pensar no prêmio. Irmãos, depois leia Filipenses capítulo 3, verso 14. O nosso irmão Paulo dizendo, considerando tudo como lixo, né, porque ele estava olhando para o prêmio, para o alvo. Né? Hebreus capítulo 12 tem um verso ali que depende de como você interpreta, dá para ver de um jeito ou do outro, né? Mas eu prefiro a seguinte interpretação, que o Senhor Jesus, por causa da glória que lhe estava proposta, suportou a cruz. Irmãos, o Senhor Jesus olhou para nós. O Senhor Jesus olhou para a sua noiva.
O Senhor Jesus olhou para a recompensa dele. Irmãos, qual que é a recompensa dele? A recompensa dele somos nós. A recompensa do nosso Senhor somos nós. Então, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que ele olhou para nós. E isso o motivou a ir até a cruz. Amém? Irmãos, então, conclusão e aplicação. Permita-me ler para eu não divagar. Normalmente, nós buscamos o melhor para as nossas vidas. A melhor saúde, o melhor trabalho, o melhor cônjuge, a melhor moradia, na hora de fazer negócios, o melhor preço, o melhor médico, a melhor educação, a melhor escola. E aí eu faço uma pergunta: você quer o melhor para a sua vida? Irmãos, eu fiz uma pergunta: você quer o melhor para a sua vida? Que bom, os anjos estão de testemunho, o Senhor também. Sim, nós queremos o melhor. Se a sua resposta for sim, se nós somos minimamente pessoas normais e saudáveis, nós vamos dizer sim, não é verdade? Se a sua resposta for sim, eis o caminho. Busque conhecer, praticar e perseverar na vontade de Deus. Ele é e tem o melhor para nós. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele, irmãos, não a nossa. E ao buscá-lo, o Senhor nos dirá. Imaginem essa cena. O Senhor nos dizendo: para receber o melhor de mim, você tem que abrir mão de tudo o que é de você. Apenas com suas mãos vazias é que você poderá segurar os meus presentes. Larga essas suas notas de dívidas que você segura com tanta força em suas mãos para poder pegar o baú de tesouros que eu tenho para você. Irmãos, a gente pode usar a nossa imaginação, a gente segurando duas dívidas, nota promissória, Não, é meu. Não, é meu, é a minha reputação, é o meu patrimônio, é o meu bom nome. A gente não percebendo, que a gente vai ali segurando firme em nossas mãos, E aí o Senhor dizendo: apenas com mãos vazias você pode receber os meus tesouros. Entregue-se a mim, pois eu tenho o melhor para você. Entrega-me o seu caminho, confia em mim e eu tudo farei. Citei aqui Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, entregar o caminho não é só entregar os problemas, tá bom? A gente do jeitinho brasileiro, entrega os seus pepinos ao Senhor, A dificuldade. Irmãos, é entregar o seu caminho, Significa entregar tudo. Isso. Entrega-me os seus sonhos e os seus medos. Entrega-me suas preferências e seus desgostos. Entrega-me seus apegos e os seus rejeitos. Aí a gente, rebelde, nossa carne, retruca: mas Senhor, por que algo tão radical? Não posso continuar com tudo que já tenho e aprecio e apenas agregar o Senhor? Os irmãos entendem o jeitinho brasileiro? A gente tem as nossas coisas, as nossas preferências, e a gente faz de Deus um apêndice da nossa vida. Não, deixa eu viver do jeito que eu acho melhor a minha vida e eu vou te administrando aqui, E o que o Senhor responde? Sim ou não? Não. Você não consegue enxergar o seu poder de autodestruição. Irmãos, normalmente, nós não somos suficientemente humildes para admitir o nosso poder de autodestruição. Você não consegue enxergar que manter a sua própria vontade o leva a uma vida miserável
e por fim ao inferno. Você pensa muito baixo e se contenta com muito pouco. Os irmãos entendem o nosso Deus falando isso? Vocês se contentam com muito pouco. Vocês pensam muito baixo. E aí ele nos diz, e aqui eu cito Isaías capítulo 55. Se a gente pensa muito baixo, o que diz o nosso Senhor? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos e pensamentos são mais elevados do que os seus. E aí eu complemento citando Jeremias, capítulo 29, verso 11 a 14. Eu sei muito bem os pensamentos e planos que tenho para você. São planos de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Então, ore e me busque, pois eu te ouvirei. Você me buscará e me encontrará, quando me buscar de todo o seu coração. E olha o final do versículo, irmãos. E eu deixarei ser encontrado por ti, e mudarei o seu destino. A carta de Paulo começa com a vontade de Deus e termina com a vontade de Deus. Não vou ler porque o meu tempo se esgotou. No capítulo 4, no verso 12, mais uma vez é citado a vontade de Deus. Começa com a vontade de Deus e termina com a vontade de Deus. Então, a carta de Paulo aos Colossenses se mostrou a nós essa noite como uma mensagem de Deus aos londrinenses. Carta de Paulo aos Colossenses, essa noite foi para nós uma mensagem de Deus aos londrinenses. Conhecer, praticar e perseverar na vontade de Deus é a atitude mais sábia que um ser humano pode tomar. E sempre nos lembremos que a vontade de Deus só nos é acessível e possível por causa dos méritos e da mediação do Senhor Jesus e pela capacitação do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós tocamos aqui em muitos pontos, que o Espírito Santo realmente esteja trazendo à nossa memória, ao nosso coração, o que nós temos que considerar com seriedade diante dele. Me comprometo, ainda hoje, essa noite, eu vou estar com joelhos dobrados, repreendendo o maligno, porque o Senhor Jesus ensina na parábola do semeador que quando a semente é semeada, vem Satanás para roubar. Então é minha incumbência, joelho no chão e Senhor, está repreendido toda ação do maligno, e que aquela palavra realmente possa ferver o nosso coração, nos alimentar, nos direcionar, para que seja uma vida que glorifique a Ele. Amém? Amém. Irmãos, tenha uma boa semana, tá? Graça e paz.